VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em multimeios didáticos. Disciplina: o uso do Voice-Thread no contexto escolar. Utilizar o Voice-Thread em contexto educativo. Olá, cursistas, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma entrevista sobre podcast e temos aqui uma entrevista com César Vinícius, em que nós vamos discutir um pouco sobre o contexto do uso dessa ferramenta para a educação. Olá, César, tudo bem? Tudo bem. Bom, então vamos iniciar aqui com algumas perguntas. É possível usar essas tecnologias, no caso do podcast, no contexto educacional, e quais as possibilidades? Olha, Aline, possível né? Eu acho que toda ferramenta ela tem sim o seu potencial pedagógico. Basta o educador ele transformá-la. Então, quando a gente para pensar em podcasts, em vlogs, esse tipo de coisas, são as linguagens que geralmente os jovens estão utilizando, né? São as formas deles se expressar. Então, talvez fosse natural o professor se utilizar disso para pensar atividades ou propor suas próprias atividades, pedir para um grupo, ao invés de apresentar no PowerPoint, apresentar um podcast, ou o próprio professor teve um problema no caminho, precisou se ausentar, gravar um vlog do carro e se utilizar da ferramenta ao seu favor, né? Nunca achar que isso está contra ele. Então eu acho que é totalmente possível, existem inúmeras possibilidades e pode ser gravado. Certo. Nesse caso, qual a importância do uso de tecnologias em sala de aula, especificamente essas? Porque assim, a gente já começou a conversar sobre essas possibilidades, inclusive fora da sala de aula, mas sempre pensando como um pouco de contexto educacional, como por exemplo um professor quer dar uma aula à distância, que é o caso do professor EAD, ou quer fazer algum aviso para a turma. Então, nesse caso, de que forma essas tecnologias elas podem colaborar para dentro da sala de aula? Assim, você tem algum exemplo que a gente pode usar na sala de aula, especificamente dentro da sala de aula? Tenho sim. Eu acho que é de grande importância, sim, como você perguntou, né? Primeiro, para causar uma ruptura nesse status quo que a gente tem de aula, daquela coisa de aula expositiva, do professor fala, o aluno absorve, e também do ganho do tempo pedagógico. Assim, você pode pensar, o podcast, como é que eu vou utilizar em sala de aula? Sim. E aí a gente pensa, o podcast a gente geralmente está ouvindo quando a gente está lavando um prato, quando a gente está no ônibus, esse tipo de coisa. Então, não faz tanto sentido eu trazer para a sala de aula o podcast, mas eu pedi para os meus alunos, por exemplo, gravarem um podcast, compartilhem um com os outros, e na sala de aula a gente vem discutir o conteúdo. Então a gente está talvez fazendo uma sala de aula invertida nesse ponto de vista, porque a gente antecipa o conteúdo com os nossos estudantes e eles trazem para a gente já para discussão. O vídeo, por exemplo, eles podem produzir um vídeo ao invés como a gente está muito acostumado com slide PowerPoint, né? Então eles fazem uma novelização, fazem uma micronovela, alguma coisa, e podem ser eles próprios produtores, dar voz ao tipo de conteúdo que eles querem construir. Então eles não ficam tão engessados à forma de expor esse conhecimento, entendeu? Entendi. Nesse caso, existe alguma limitação para esse uso, principalmente dentro de sala de aula? O que a gente costuma pensar é aquela questão por exemplo, do linguajar, da não polarização das opiniões, porque tende muito a um lado ficar muito forte e ficar com embate com o outro. Então a gente tenta sempre, quando vai trabalhar podcast, ou vídeo, ou qualquer outra ferramenta, tentar deixar a discussão livre, solta, respeitando. Então assim, mas em termos de direção, a gente pode ter um podcast mais direcionado, com pauta, sem pauta, a gente pode ter um vídeo gravado com muita edição, sem edição, com gracejos. Então tudo depende de quem está fazendo a direção artística dele. Entendi.
E nesse caso, para finalizar, você já usou em algum contexto educacional? Sim. Eu trabalhei muito tempo fazendo oficina com isso, né? E hoje em dia eu estou em sala de aula. Então, a gente tenta gravar podcasts para criar um repositório para que eles próprios ou alunos dos outros anos seguintes tenham um local de consulta. Então, por exemplo, a gente está trabalhando gênero textual. Então, a gente produz um material sobre isso, manda para esse repositório e os próximos alunos dos outros anos podem voltar e consultar isso. Então, eles se inspiram, ou eles podem querer fazer diferente, esse tipo de coisa. Então, é uma produção do aluno para outros alunos, nesse caso. Certo, perfeito. Então, tivemos agora a nossa entrevista com César Vinícius sobre o uso do podcast para a educação e nos veremos até a próxima. Som direto, William Oliveira. Imagens, William Oliveira. Interpretação de Libras, Rafaela Briani. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Ilustração, Isabela Oliveira. Edição, Alisson Lima, Danilo Albuquerque. Professor autor, Aline Malta. Design educacional, David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Anara Mariane Perboá. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em fevereiro de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação de Pernambuco, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.